Por que Rey é uma Mary Sue? E por que Luke Skywalker não é uma Mary Sue? Por que Luke é um personagem bem escrito e Rey é uma gritante Mary Sue? Tudo isso hoje no vídeo, meus queridos heróis. Já pega a pipoca, o refrigerante, a água e senta aí. Está no ar, Heróis e Mais! Queremos indicar a vocês, queridos heróis, um site de cursos gratuitos com certificação gratuita, apletecfoundation.org. São diversos cursos de vários idiomas e de tecnologia. Você ouviu bem, certificação gratuita e também vagas de emprego. Anota aí, apletecfoundation.org. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje nós vamos falar sobre essa obra que é um marco na cultura pop, que é Star Wars. Sim. E a gente vai fazer essa comparação entre os dois protagonistas. O Luke, que é o protagonista original ali da primeira franquia, e a Rey, que é a protagonista dessa última franquia, que trouxe Star Wars de volta para as telonas, para o cinema, mas que frustrou muita gente que é fã, inclusive esses dois nerds aqui. Só um adendo para vocês, pessoal. Aqui nós vamos falar sobre técnica de escrita, vamos tentar falar sobre conceitos técnicos. Não tem nada a ver com gosto, com sentimento, Não. com seu entretenimento. Você pode gostar ou não gostar de determinados personagens que são bem ou mal escritos. Sim. De uma obra que é boa, bem escrita, bem feita, ou uma obra que não é assim. Então, a sua experiência, a sua diversão é pessoal. Fique à vontade para comentar aí. Precisamos entender que toda a estrutura narrativa de Star Wars está contida na jornada do herói. A jornada do herói nada mais é do que uma estrutura de storytelling mais utilizada em mitos e lendas, romances e obras narrativas em geral. Criada em 1949 pelo antropólogo Joseph Campbell, o conceito apresenta uma forma cíclica de contar histórias, em que o protagonista supera vários desafios para se tornar um herói. Então, galera, aqui a gente vai deixar indicado esse livro do Joseph Campbell, que você vai poder entender muito mais sobre esses conceitos. E no link aqui embaixo, você vai ter também outros livros desse autor para você adquirir e entender um pouco mais do pensamento dele sobre isso, né? O Herói de Mil Faces. Beleza, bom demais o livro, hein? E como os personagens são apresentados? O Luke, ele começa como um fazendeiro. Sim. Ali dentro de uma família. É. Esse é o plot inicial do Luke Skywalker. Sim, ali é o tio dele, né? A tia. Né, numa fazenda ali. Sim. Já a Rey é diferente. Ela é apresentada como uma pessoa solitária, não tem pai, não tem mãe, não tem avó, não tem nem cachorro, periquito, não tem nada. Nada. A Rey está ali e pra nós é apresentado como uma personagem que tem digamos, uma profissão pra sobreviver ali. Ela é uma catadora de lixo, né? Isso, ela é um scavenger, né? Em inglês Scavenger. o pessoal chama de scavenger. É aqueles anõezinhos que venderam aqueles androides pro Luke, pro tio dele. Sim. Ali. Então tem vários scavengers ali dentro daquele planeta ali, dentro de Tatooine. Isso. Então é assim que é nos apresentado os dois logo no início de suas jornadas. Luke é apresentado pra gente com algumas habilidades. E essas habilidades precisam ser explicadas. Por exemplo, ele tem conhecimento acerca de androides, ele pilota, ele tem conhecimento de pilotagem e ele sabe como usar armas. E como é que o filme nos explica isso? O filme nos entrega uma resposta de maneira indireta, pois fazemos uma ligação lógica com o tio do Luke. Exato, cara. Esse personagem ali, que é o tio do Luke, ele imediatamente está no arquétipo de mentor. Mentor. Então você, naturalmente, como o Tony acabou de falar, faz essa ligação lógica. Opa, ele sabe essas coisas porque ele tem um mentor que o ensinou. Ponto. Automaticamente você já pensa, esse cara aí, ele realmente tem muito a nos mostrar, a nos oferecer, a nos explicar, porque ele tem um background. Simples assim. Na narrativa de Rey, ao contrário, não mostra nada para que o público se conecte. Pelo contrário, o filme foca em quão solitária a personagem é. Uma catadora de lixo, um scavenger que fica coletando coisas em máquinas e naves quebradas.
você vê que com o Luke, nós, jovens assistindo principalmente, a gente se conecta com o cara, porque é um cara que quer sair, que quer se livrar ali dos seus tios e quer novas aventuras. A Rey, não. Ela é simplesmente uma personagem, o foco dela é que ela é solitária e que ela continua ali querendo ser solitária. Isso, cara. E o grande motivo que é mostrado pra gente é a questão dos pais dela. Sim, só isso. E ela não quer sair daquele planeta e tá esperando os pais. Ela não quer sair do planeta por conta dos pais, vai ficar esperando eles ali. É a única coisa que faz com que a gente pense nessa personagem. I know all about waiting. For my family. They'll be back. One day. Come on. Luke, ele sobrevive por conta da sua família. Rey sobrevive por quê? Porque ela é simplesmente fodona. Mas vamos lá. Esse começo, Tony, ainda não caracteriza a Rey como uma Mary Sue. Apesar dela não ter um mentor como o Luke ali no início, dela ser sozinha, solitária, isso ainda não a caracteriza como Mary Sue. Não, ainda não. E olha como um mentor é importante na vida de um personagem em sua jornada do herói ali. Quando você vê o mentor, já responde muitas perguntas que nem precisa você ver o cara treinando. Mas se ele tem um mentor, você sabe, esse cara já treinou com ele, um dia eu quero ver isso. Exatamente, Tony, isso é importante. A presença do mentor responde várias questões que você não precisa mostrar diretamente ali, principalmente no começo da narrativa. Sim, sim. A entrada dos personagens na aventura. Voltando para o Luke, vemos que ele está um pouco enfadado da vida como fazendeiro, querendo sair daquela vida. O filme nos mostra isso rapidamente de maneira bem inteligente. Toda hora que o Luke pede pra sair, o tio dele não deixa, cara. Ele tá ali comprando os droids, ele tá ali na fazenda conversando que ele quer ir pra academia, isso, que ele exato. quer sair, o tio não deixa. E isso conecta a gente com o Luke bastante, porque quem é que na sua juventude não quer novas aventuras, né, cara? Isso é muito importante na jornada do herói. Seus conflitos pessoais. Exatamente, Tony. Esse sentimento do Luke não só explica o personagem, mas também explica o porquê que ele olhou aquela mensagem do R2-D2 e ficou tão motivado para ir atrás daquela princesa, para ajudar aquela mulher ali que ele viu naquela mensagem. Cara. Exato, cara. Agora você imagina, o cara tá doido pra sair e ainda vê uma mensagem daquela, ele fica curioso, com certeza ele vai pra cima. Enquanto a Rey, o que sabemos é que ela quer ficar no planeta esperando o retorno dos seus pais e a sua excitação ao saber da resistência não é sustentada. Na fórmula da jornada do herói, o personagem não precisa necessariamente querer ir para uma aventura. Rey, neste aspecto, se parece com o Bilbo, que recusou inicialmente a aventura, mas, diferente de Rey, Bilbo, no fundo, tinha um desejo por aventura que foi percebido pelo mago Gandalf, enquanto Rey não nos demonstra nenhum tipo de interesse em sair de sua casa. Quando Rey conhece Finn, o BB-8 fala sobre uma jaqueta, a jaqueta do seu dono. Qual a motivação de Rey para ir nessa aventura? Ela simplesmente entra nessa aventura só por gostar do BB-8. Pois é, cara, então, a motivação da Rey, aparentemente aí é o BB-8. Pois é, não, aparentemente não, é a o BB-8, né? Não, beleza, isso é ridículo, cara. É ridículo. Isso é ridículo. Além de ela não ter um Gandalf, porque a gente citou aqui o Bilbo. Isso. O Bilbo tinha um Gandalf e a Rey não tem ninguém. Não tem nada, não tem nada. Ou seja, pra essa galera woke, as mulheres precisam ser sozinhas e não precisa ter mentor nenhum. Isso, Tony, o que foi apresentado pra gente, que a Rey é solitária, que a Rey é uma mulher forte, independente, determinada e não precisa de ninguém. E nem motivação nenhuma. Não tem mentor, não tem nada. Não tem. Muito ruim. Mas ainda não é uma Mary Sue. Ainda não é. Ela vai ficar Mary Sue. Ela tá só o background mal escrito, mas ainda não é. Mas aguarda. Ela vai se tornar Mary Sue já já.
Pois é, cara, ela gosta do BB-8. Ela não vende o BB-8 por 60 porções. Sim. 60 porções. Ela fica com ele sem motivo algum, porque o BB-8 não falou nada, cara. Nada. Eu sei que ele é fofinho, é uma bola e tal, mas, cara, ela não tem motivo pra proteger ele de 2 capangas. Então, ela bate nesses 2 capangas e tem até aquela cena que o Finn sai correndo pra ajudá-la e no meio do caminho ela já derrotou os 2 caras. Sim. E aí é como o Tony acabou de narrar. O BB-8 aponta pra ele e ela sai correndo com uma cara terrível assim, de malvada e detona o Finn, que é um Stormtrooper treinado desde sua infância, cara, em artes militares. Sim, maior que ela. O cara deve ser uns 20 quilos mais pesado do que ela, cara. Mais ou menos isso. Ele é bem maior, bem mais forte, né, cara? Mas, por que ela consegue derrotar ele, cara? Eu sei por quê. Porque ela é simplesmente fodona. Relação com Han Solo. Então, galera, aqui é algo que até os super fans da Rey têm que admitir que isso é um momento Mary Sue. Ela conserta a Millennium Falcon melhor do que o próprio Han Solo. Ela pilota a Millennium Falcon melhor do que todos os pilotos que apareceram até então na história de Star Wars, cara. É, cara, porque o Han Solo ali com seus, digamos, quase 60 anos de idade, né, por aí, ele não é capaz de consertar mais a nave que ele viveu com ela esses anos todos. A Rey simplesmente conserta. Conserta melhor do que ele, cara. E aí você pode dizer assim, pô, Tony, mas ela mexe com vários lixos tecnológicos, então ela conhece alguma coisa. Cara, uma coisa é você desmanchar um carro, outra coisa é você montar esse carro. E isso não tem sentido algum, não, cara. é a parte eletrônica, né? Além da parte eletrônica. Então ela conhece os dispositivos e, cara, pô, você que deve trabalhar com eletrônica, eu não sei se alguém aí que trabalha com eletrônica sabe que ninguém aprende do dia pro outro alguma coisa assim, sem de fato mexer nisso, né, cara? Não, cara, isso é um mentor, né? E sem um mentor. Sem um mentor, sem nada. Sem ninguém pra te ensinar. Sem nada, cara. Não. Sem nada. Quando os protagonistas, o Finn e a Rey, encontram o Han Solo está com problema com uma gangue ali e tal, e ela salva todo mundo, inclusive o próprio Han Solo. Salva ele da sua própria idiotice. E a narrativa quer mostrar pra gente como a Rey é superior, até mesmo se comparado aos personagens clássicos. Isso configura uma das características mais gritantes de uma Mary Sue, cara. Isso, cara. Então ela começa já a ter a sua estrutura de Mary Sue quase completa, mas ainda não é uma Mary Sue completa. Vamos lá. Então, a Rey salva o BB-8. A Rey se salva e salva o Finn da Primeira Ordem. A Rey salva todo mundo ali naquela nave, inclusive o próprio Han Solo. O Han Solo deveria realmente, o macho tóxico do Han Solo, realmente deveria se aposentar, porque ser humilhado por essa garotinha aí, sem mentor algum, inexperiente, realmente, tchau Han Solo, tchau. Tchau. Depois dessa aí... J.J. Abrams, você conseguiu acabar com o Han Solo. Vamos ao Luke aqui. Cara, no primeiro filme, o Luke, ele é salvo praticamente o filme inteiro. O Luke encontra o Han Solo e o Han Solo é superior a ele. Sim. Em questões de tiro, sim, em questões de habilidade de pilotagem, sim, ok? E inclusive é um cara experiente na área de contrabando, é um cara que já matou pessoas. Então, literalmente, o Luke é abaixo dele. É coerente. Abaixo dele. É coerente. Isso, é coerente, exatamente. E outra coisa, pra fazer um paralelo direto a Rey. Quando a Rey é atacada pelos capangas, ela detona os capangas. Quando o Luke é atacado pelo povo da areia, o que acontece? Ele ia ser morto se não fosse o Obi-Wan salvá-lo, cara. Olha aí, olha a diferença dos personagens. Mas, Elvis, lá no momento da Rey com a nave e o Han Solo, ela comete um erro. Mas esse erro é benefício pra ela. Mas a gente sabe que a coincidência, o acaso, ele tem que ser, na narrativa, contra o protagonista, isso, certo? Sempre contra. Sempre contra. Isso é básico de narrativa, é básico de roteiro. Senão vira o Deus Ex Machina. Senão vira o Deus Ex Machina. No caso da Rey, foi totalmente a favor dela. Isso, cara. É legal que você lembrou dessa parte, porque ela sabe exatamente o que fazer naquela nave. Lembrando, aquilo não é a Millennium Falcon, é outra nave. É uma nave ali onde eles estão ali dentro. Então,
ela sabe exatamente onde é, ela faz tudo. E por que ela faz isso? Porque se ela nunca tinha visto aquela nave, se ela não sabe nada a respeito daquela nave, por quê? Porque ela é simplesmente fodona. Comparando então Luke e Rey. Luke tem apenas a habilidade de pilotar e tem um mentor. Rey tem super habilidade de luta, super pilotagem de alto nível, melhor que Han Solo, ou qualquer piloto até então. Capacidade de engenharia e mecânica fora do comum a Rey tem, e não tem mentor nenhum. Mais uma vez, Rey não tem mentor nenhum. Cara, Mary Sue quase 100%, Quase né? 100%, aí estamos Quase chegando aos 100%, 90% aí de Mary Sue. Já tá, cara, Tá. você que assistiu o vídeo até agora, se você não se convenceu que a Rey é uma Mary Sue e o Luke não, que a Rey é mal escrita e o Luke não, que a Rey é panfletagem política, Demais. girl power e o Luke não, por favor. Então fica até o final do vídeo que talvez a gente te convença. Bora lá. Agora nós vamos falar sobre a capacidade de pilotagem do Luke. Então, muita gente pode pensar, não, mas o Luke pilota muito bem, isso não foi mostrado no filme, ele treinando e tudo mais. A gente já explicou sobre o mentor, Ele tem um a mentor. ligação lógica com o mentor, e o filme nos mostra várias vezes ele falando da sua própria habilidade. Quando ele fala com o tio dele, quando ele fala do fato de querer ir pra academia, quando ele confrontando o Han Solo, ele diz, não, vamos arranjar uma nave que eu mesmo levo Isso. a gente lá para outro planeta. E outra coisa, quando estavam sendo explicado ali na Resistência o plano para destruir a Estrela da Morte, Tony, um companheiro do Luke fala, nossa, isso aí é impossível. E o Luke fala, não, isso é possível, porque eu já fiz isso aí parecido várias vezes lá na fazenda. São em cadeia. O eixo é imune a raios, por isso terão que usar torpedos de próton. É impossível mesmo para um computador. Não, não é impossível. Eu acertava na mosca em roedores com meu T-16 na minha terra e não são muito maiores do que 2 metros. Sim, sim, de uma forma micro, né? Não tão grande, mas ele fez de alguma forma. E isso foi explicado. Não é alguma coisa que acontece de repente, a pessoa faz e ninguém fica espantado porque ela conseguiu fazer. Não é assim. Vamos aos feitos heróicos. Já falamos aqui, inclusive, de como a Rey salvou todo mundo já. Sim. Salvou todo mundo ela já salvou e já fez ali, já mostrou que ela é a tal, e o próprio Han Solo chamou pra ela fazer parte da tripulação dele na Millennium Falcon. Sim. Mary Sue. O filme inteiro mostra as aventuras de Luke e ele sendo testado e até mesmo perdendo, certo? Tendo que ser salvo, ou seja, saído de um garoto fazendeiro com um certo treinamento e muito desejo de aventura para o seu momento heróico no final do filme. Mas ele não consegue apenas com sua habilidade, ele consegue por conta da força. Vamos prestar atenção nesse momento, que é o auge, é o último ato, é o momento heróico, é o grande momento heróico do Luke. Sim. Ele só usa a força de fato neste momento. Guarda aí. E quando ele vai soltar o míssil, né? Para destruir a Estrela da Morte. Tem aquele momento de elo com o mentor dele. Sim. O novo mentor, que era o Obi-Wan Kenobi, que estava treinando o Luke desde o começo, quando ele apareceu ali, o Obi-Wan. Então tem esse momento onde ele se concentra, escuta a voz do mentor e ele diz: confie nos seus instintos, use a força. E ele vai lá e consegue, junto com sua habilidade de pilotagem e a força, ele consegue acertar o tiro. Vamos então à primeira vez que a Rey, nossa querida Mary Sue Rey, sente a força. Pois é, cara, ela sente a força ali quando ela tá naquele bar ali. E ela escuta o sabre de luz, né? Ela escuta o sabre de luz, que o sabre de luz tá num bar. Mas ninguém sabe como é que chegou esse sabre de luz o no bar. sabre de luz de um Jedi histórico, heróico, tá num bar, Tony. Tá no bar. É mal escrito em tudo essa porcaria. É. Tudo é mal escrito, certo? Não é só a Rey, não. É um monte de coisa ali que é mal escrito. Vamos lá. O outro momento que ela se conecta com a força é quando ela rejeita Kylo Ren ali na tortura. Mas ela não só o rejeita, ela invade a mente dele, cara. E ainda mais, ela controla a mente de um Stormtrooper. Sem treinamento. Sem treinamento. Sem nunca ter. Sem mentor. nunca ninguém ter falado nada sobre a força. Só histórias ali Como é? Deus Ex Machina. A Rey.
Que bosta de Rey é essa? É muito ruim. O Kylo Ren, cara, foi treinado não só por um mentor lendário, mas por dois. O próprio Luke e o Snoke, cara. Deus Ex Machina. A Rey. É uma Rey mesmo, viu, cara? Pois é, cara, do nada. Por que ela conseguiu isso? Por quê, Tony? Porque ela é simplesmente fodona. Ela é fodona, cara. Olha, eu tô rindo aqui, galera, porque isso é uma bosta. Como é que os caras ganham milhões pra construir um roteiro desse, cara? Então, os caras, eles estavam tão ávidos por fazer uma personagem feminina nesse Star Wars que eles esqueceram do eles resto. criaram a Mary Sue, Mary Sue mais descarada desses últimos tempos, cara. Sim, até a Capitã Marvel é mais bem escrita que a Rey, cara. É a partir desse momento que Rey se torna a Mary Sue completa. Ainda falta 1%, tá 99%. 99% ainda falta 1%. Falta aí. 1%. Pra mim já completou essa parada aí. Mas o que é que falta? Vamos lá, Elvis. Vamos voltar pro Luke aqui, porque voltando à parte do Luke e o elo com o mentor, a partir do momento que o Obi-Wan começa o treinamento de Luke, ele insiste em que Luke confie nos seus instintos e na força. E Luke treina e tem um lampejo de como isso poderia ser ao se defender corretamente da bola de treinamento. Então, cara, olha a diferença de como Luke usa a força no filme. Ele usa 2 vezes. Essa vez é um lampejo dele se defendendo da bola lá de treinamento. E a última vez, como a gente já falou, é o momento que ele se concentra e o Obi-Wan já virou lá um espírito, já tá no plano astral e consegue se conectar diretamente com o Luke. Sim. Só esses 2 momentos. A Rey, além, Tony, daquilo que a gente já falou, de dominar o Kylo Ren, que recebeu o treinamento de 2 Jedis lendários. Sim, cara Sith, né, velho? Controlou um Stormtrooper. Agora ela vai lutar diretamente com Kylo Ren e vai vencer. Na luta final contra Kylo, Rey está desacordada. Então, é o único momento em que o Finn faz alguma coisa útil e seus treinamentos, enfim, serão usados. Mas ele é derrotado. E Rey desperta e começa o verdadeiro embate. Nós vamos aqui ao embate de uma catadora de lixo que não teve treinamento nenhum. Maria do Bairro. Nada, exato. Maria do Bairro. Maria do Bairro, sou. Que não teve treinamento nenhum contra um Jedi Sith, que foi treinado por 2 mentores lendários. A gente insiste nisso, pessoal. E o que acontece? Em um momento, na disputa de força contra Kylo, ela não recebe mensagem nenhuma. Ela fecha os olhos e não tem nenhuma voz. Não tem nada. É apenas ela. E depois ela derrota. Derrota o seu inimigo, porque ela é simplesmente uma Mary Sue. 100% agora, Elvis. 100%. 100%. Acabou. Era o que tava faltando, 1% que tava faltando, tá aí, ó. É o final. E aí nós temos a derrota do vilão logo no primeiro filme, ok? Ainda temos mais 2 filmes cheios de porcaria. Por que os fãs odiaram essa personagem? Tem ódio dessa trilogia. Por quê? Por isso, tudo que você ouviu aqui hoje. E o primeiro vídeo que nós fizemos hoje de comparação de personagem X com Y foi esse. Prometemos trazer mais, né, Elvis, em breve? Exatamente, em breve. E, cara, assim, pra fechar, como a gente falou, Tony, se você gostou dessa trilogia, se você gosta da Mary Sue Rey, não tem problema, é a sua diversão, é o seu entretenimento, é como você se conecta ali sentimentalmente com a obra. Então não tem problema. Agora, você tem que admitir que é mal escrita. Tem que admitir, você tem que admitir que ela não é um arquétipo de heroína. Ela é um arquétipo de Mary Sue. E Luke é o arquétipo de herói, um dos grandes heróis do nosso tempo. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like bacana, se inscrever no nosso canal. Não esquece de ver também os nossos outros vídeos que temos aqui sobre Mary Sue. Temos vídeo também sobre quadrinhos lacradores versus mangá e muito mais. Vai lá. Não esquece de forma alguma, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Pegamos as referências desse vídeo no canal Literary Devil. Nós indicamos esse canal que é muito bom. Nós queremos agradecer aqui a todos os membros do canal. E não esqueça de se tornar membro e nos ajudar nessa empreitada. Está no ar, Heróis e